Vamos à nossa White Pill de hoje, Conselhos para a Igreja, capítulo voltado ao consumo de carne. Mas antes eu quero te indicar aqui no Play Store esse aplicativo chamado EGW Writings 2, excelente. Eu utilizo diariamente esse material. Ele tem buscador, enfim, dá para aprimorar muitas pesquisas e palavras-chave, excepcional. A White Pill de hoje que está pesada porque vai entrar em choque com a nossa maneira de enxergar a comida, especificamente na maneira como a gente enxerga a própria vida, porque muitas vezes temos a tendência de enxergar como vida apenas a vida humana e colocamos nosso paladar acima da vida de outras criaturas, e esse nunca foi o propósito de Deus. O primeiro texto aqui que nós leremos é: Deus deu aos nossos primeiros pais o alimento que pretendia que a humanidade comesse, lembrando que Adão e Eva, antes da queda, comiam tão somente frutos. Hoje a gente tem que disputar frutos com insetos e macacos e outros animais, pragas e tudo mais, porém não foi assim no princípio. Os frutos eram exclusividade dos seres humanos. Era contrário ao seu plano que se tirasse a vida a qualquer criatura. Não devia haver morte no Éden. Sabemos que a morte é um intruso. A morte é o salário do pecado. Escolhendo a comida do homem no Éden, mostrou o Senhor qual era o melhor regime. Na escolha feita para Israel, ensinou ele a mesma lição. Aqui está falando sobre o maná, né? Tirou os israelitas do Egito e empreendeu educá-los, a fim de serem um povo para sua possessão própria. Desejava, por intermédio deles, abençoar e ensinar o mundo inteiro. Olha que tremendo. Imagina, o povo de Israel ensinar o vegetarianismo para o mundo inteiro. Será que Deus ainda tem plano de ensinar uma dieta vegetariana por meio de um povo? Desejava, por intermédio deles, abençoar e ensinar o mundo inteiro, provê-lhes o alimento mais adaptado ao seu desígnio, não carne, mas o maná, o pão do céu. Aí fala sobre o descontentamento, murmuração, eles queriam comer carne a todo custo. Seu uso trouxe doença e morte a milhares. Apesar disso, um regime sem carne não foi nunca aceito de coração. Misericórdia. Misericórdia, nunca foi aceito de coração. Será que a história está se repetindo? A possibilidade de contrair doenças é 10 vezes aumentada pelo uso da carne. E olha essa próxima aqui, se não é atual, hein? Depois, quando sujeitos às mudanças num ambiente doentio, isto é, mais sensível, também quando somos expostos ao quê? Ao quê? Qual a palavra que está sendo mais utilizada nos últimos quase 2 anos? A epidemias e doenças contagiosas dominantes, o organismo não se acha em condições de resistir ao mal. Eu tenho dito de que se a pessoa hoje pretende utilizar esse experimento, injetar no próprio corpo essa substância, sendo um conhecedor dos testemunhos e do plano de Deus para o povo dele, se ela preferir utilizar essa injeção e ao mesmo tempo recusar, rejeitar, desprezar essa mensagem que está sendo pregada já há mais de 100 anos, no mínimo estamos sendo hipócritas. No mínimo. Aqui, ó. Em muitos lugares os peixes ficam... Olha, recentemente eu vi uma coisa envolvendo urina preta, né? Uma doença contraída por meio de vermes encontradas em peixes. Ouça isso. Em muitos lugares os peixes ficam tão contaminados com a sujeira que se nutrem, que se tornam causa de doenças. Isso se verifica especialmente onde o peixe está em contato com os esgotos de grandes cidades. Peixes que se alimentam dessas bactérias podem passar a grandes distâncias, sendo apanhados em lugares em que as águas são puras e boas, de modo que, ao serem usados como alimento, ocasionam doença e morte naqueles que nada suspeitam do perigo. O peixe nadou em águas poluídas, depois foi pescado em águas boas e acho que o peixe tá bom para o consumo, né? Olha aqui, muitos morrem de doenças inteiramente devidas ao uso da carne, ao passo que a verdadeira causa não é suspeitada nem por eles, nem pelos outros. Ó, tem um cachorrinho latindo ali, ó. Já reparou o comportamento do porco? Aqui está falando sobre o porco, ó. Eu lembrei aqui agora. O porco, o cachorro, o urubu, tem hábitos alimentares semelhantes. Aqui no Brasil não se come cachorro, né? Mas se come porco.
Tem lugares aí na Coreia que come cachorro. É a mesma coisa. A diferença é cultural. Mas nem cachorro nem porco foi feito para comer. Muito bem, aqui, ó. Como o comer carne afeta a mente e a espiritualidade, os males morais do regime cárneo não são menos assinalados do que os físicos. A comida de carne é prejudicial à saúde e seja o que for que afete ao corpo tem efeito correspondente na mente e na alma. O regime cárneo muda a disposição e fortalece o animalismo. Ocorre, portanto, uma animalização do ser humano. Nós somos os indivíduos mais suscetíveis do planeta Terra, né? Aquelas fábulas baseadas em casos reais, como Mowgli e Tarzan, mostram essa realidade. O ser humano é capaz de, se você criar um bebê junto com o lobo, ele vira um lobo. Com o macaco, vira Tarzan. Diferentemente dos outros animais que mantêm a sua conduta, nós somos altamente suscetíveis. E a carne, como eu disse aqui, tem o potencial de animalizar o ser humano. Não devemos pôr carne diante dos nossos filhos. Eu me lembro aqui que recentemente estive com um clube de desbravadores e uma das crianças abriu a marmita na hora do lanche, do almoço, e ela estava com fome, muitas atividades. Quando ela viu a marmita, tinha um bife em cima da marmita e ela espetou aquele bife e ficava beijando o bife, né? Assim, manifestando a alegria de ter um bife na marmita dela. Aquela criança foi condicionada, uma criança condicionada a ser amante de alimentos cárneos. Os pais não deveriam fazer isso com seus filhos. Maiores reformas devem se ver entre o povo que professa aguardar o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve efetuar entre nosso povo uma obra que ainda não se fez. Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda comem carne de animais, pondo assim em risco a saúde física, mental e espiritual. Muitos que são agora olha só o que vai ser dito agora, hein? Muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. Eu entendi, lendo vários textos sobre esse assunto, eu apresentarei em outros vídeos, de que aqueles que são resistentes e rejeitam a mensagem da reforma de saúde não serão selados. Esse é um aspecto muito sério, muito mesmo. E aqui eu entendo que não está sendo falado sobre comida propriamente dito, porque o que é espiritual se discerne espiritualmente. A questão aqui é domínio próprio, fruto do Espírito, sujeição do eu, que a vontade de Deus prevaleça sobre a vontade do homem. Veja aqui, pelo uso de alimentos cárneos, a natureza animal é fortalecida e enfraquecida a espiritual. Olha só, é o domínio, né? O domínio da natureza animal prevalecendo sobre a natureza espiritual, a carne tendo mais alimento do que o espírito. Isso é sério ou não é sério? Seríssimo. Vamos ver aqui mais o que eu... Depois você pode ler o capítulo todo, né? Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será finalmente abandonado. A carne deixará de fazer parte de sua alimentação. Devemos ter sempre isso em vista e esforçar-nos por trabalhar firmemente nessa direção. Olha, a carne não como posso dizer, não é uma questão de comunhão, né? Nenhum de nós, pelo menos dentro da igreja adventista, estão disciplinados por comer carne, e sabemos que infelizmente tanto líderes como membros, muitos, ou melhor dizendo, a grande maioria faz uso de alimento carne. Mas nós devemos ter em vista que é necessário abandonar. É necessário abandonar. O texto aqui em cima diz que os que não abandonam sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. É coisa séria. E por fim diz assim: dizemos-lhes, prezado irmão e irmã, o caminho mais seguro para vocês é deixar de lado a carne. Receba essa palavra, é uma das White Pills. Diariamente teremos aí porções do Espírito de Profecia para que possamos definitivamente fazer dos testemunhos nosso estilo de vida. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.